Olá, amigo internauta, estamos com mais uma edição do programa Teologia em Foco e o programa conta com a presença do pastor e professor Arthur Eduardo, professor de Teologia e Filosofia, mestre em Filosofia e doutorando em Teologia. E nesse programa nós vamos abordar um assunto muito importante, que é a relação entre o intelectualismo e a experiência com o Espírito Santo, pastor. Na história da igreja, no pentecostalismo, e nós somos pentecostais, a gente vê sempre esse embate entre o intelectualismo e a experiência com o Espírito Santo. O que é que o senhor acha dessa relação que há entre eles dois, pastor? Primeiramente, cumprimentar o prezado internauta, né, que está nos acompanhando, tem nos acompanhado, não é, sempre. Nós temos esse trabalho aqui justamente para esclarecer questões teológicas pertinentes, e esse programa vai, como os demais, nessa linha, nesse foco, nesse alvo, nesse objetivo. E em relação ao tema de hoje, a pergunta que você me fez, Rogério, eu entendo que a relação entre intelectualismo e a experiência com o Espírito Santo é uma relação que deve ser, como todas as relações, baseadas no equilíbrio, né? Se a gente nós não temos um bom equilíbrio entre o intelectualismo, né, e a experiência mística, que é própria do cristianismo. Toda a religião tem o seu lado místico. O lado místico envolve a questão do sentimento, não é? Questões mais subjetivas, de experiências pessoais, uma coisa que não pode ser medida como padrão. Então, se você tem um desequilíbrio, não é? Como o evangelicalismo, certo? Ele enveredou por ramificações que ora pendem para um polo, ora para outro polo. Então nós temos ramificações que pendem para um desses dois polos e acentua-se muito um polo em detrimento do outro. Então você tem um desequilíbrio, não é? Então é importante que a gente observe que essa relação é, acima de qualquer outra coisa, deve ser de equilíbrio, não é? Esse assunto chama... duas palavras me vêm à mente quando a gente aborda esse assunto, que é o continuismo e o cessacionismo. A Bíblia apoia qual das duas visões, pastor? Veja só, na minha ótica, né, na minha percepção, eu entendo sem dúvida nenhuma que a Bíblia ela não afirma em momento algum, certo, que... E aí nós vamos entrar numa questão de experiências, né, com o Espírito Santo. Ela não afirma em momento algum que os dons seriam para uma determinada época somente, os dons do Espírito. Porque para que o internauta entenda, né, o que é cessacionismo. O cessacionismo é aquela linha teológica que vai dizer que os dons do Espírito Santo cessaram. O continuismo é aquela linha que vai dizer que os dons do Espírito Santo continuam. Então, hoje nós vemos grupos muito polarizados em relação a este assunto, cada um com as suas próprias interpretações. Mas eu entendo que, dentre as duas correntes principais, o continuismo e o cessacionismo, rígidos, aquele que diz que não tem, ou aquele que diz que tem, eu creio que entre os dois o continuista erra menos, não é? Por quê? Porque eu entendo que a Bíblia, não é, quando ela fala do Espírito Santo, envolve também a questão do estudo, não é, daquilo que a própria Escritura diz. E isso mostra, ressalta como essa relação tem que ser de equilíbrio. Não é? Porque, como alguns pensam, não é o fato de que a igreja que aceita os dons do Espírito Santo para hoje seja uma igreja que não estuda a Bíblia. Pelo contrário, não é uma igreja que não estuda a Bíblia. Pelo contrário, né? Eu entendo que é sim uma igreja
porque talvez historicamente não tenha tido tantos expoentes quanto a outra ala, mas, né, a dos cessacionistas, mas eu não posso, como alguns cessacionistas fazem, dizer que a igreja, em toda a sua história, defendeu majoritariamente, ou unanimemente, melhor dizendo, desculpe, unanimemente defendeu, na maior parte da sua história, defendeu o cessacionismo, não é? De forma nenhuma. Eu entendo que houve momentos da história da igreja, e momentos longos, em que a ênfase dos estudiosos não era em relação à experiência dos dons, mas a igreja, de uma maneira geral, nunca deixou de asseverar a experiência com o Espírito Santo. Isso é importante, não é? Porque a experiência com o Espírito Santo não se limita aos dons espirituais. Porque se você diz, né, para que aqui o debate de hoje não é dons espirituais, eu estou falando em relação à pergunta que o Rogério me fez. Mas a igreja, ela sempre teve seu aspecto místico, ela sempre teve seu aspecto experiencial, sempre teve seu aspecto de relacionamento experiencial com o Espírito Santo, porque do contrário não haveria cristianismo. O cristianismo requer fé, requer convicções subjetivas, ou seja, eu tenho que crer que Deus está aqui, eu tenho que crer que Deus me ouve, eu tenho que crer que Deus fala comigo. Se eu não crer numa coisa dessa, então não existe cristianismo. Então, eu creio que, em termos experienciais, sempre se tratou a questão, preservou a questão do relacionamento com o Espírito Santo como algo que faz parte do cristianismo. Agora, em relação especificamente aos dons, nós temos um debate aí mais acirrado de 150 anos, né, que é quando acontece a nova revolução carismática, tá certo? E essa revolução carismática, né, para que o internauta saiba, caris quer dizer dons, a revolução espiritual que acontece principalmente nos Estados Unidos, que vem resgatar essa questão dos dons espirituais. Então nós temos um debate mais acirrado de cento e poucos anos, a partir desta renovação espiritual que provém dos Estados Unidos. É por isso que nós nos focamos mais nos dons espirituais, mas a relação experiencial, ela sempre existiu. De fato, a experiência ela não está restrita só aos dons espirituais, mas sempre vem à tona essa questão, porque a manifestação dos dons, pastor, sempre é visível, né? E os biblicistas sempre buscam base mais na exegese bíblica. Na sua opinião, pastor, o que acrescenta as línguas estranhas como experiência para o cristianismo hoje em dia? Tudo o que a Bíblia diz, não é? A Bíblia vai dizer, principalmente em 1 aos Coríntios, a Bíblia, o apóstolo Paulo, né, vai nos instruir a igreja de Corinto imediatamente, e através da igreja de Corinto instruir toda a igreja, afirmando somente nos capítulos 12, 13, 14, especificamente no capítulo 14, vai falar sobre a autoedificação do cristão, né? O dom de línguas, que nós chamamos de glossolalia, né? O dom de se falar em línguas é uma experiência de autoedificação. Veja como a questão da experiência é importante na questão dos dons. Agora, não somente a experiência, porque os dons não se limitam a uma autoedificação. Nós temos, por exemplo, o dom de profecia, que tem um objetivo não somente de autoedificação, mas de edificação comunitária, comum, né, da igreja. O dom de operação de milagres, idem. O dom de interpretação das línguas, idem, né? Então eu penso que o dom de línguas, especificamente, para responder a sua pergunta, Rogério, é um dom que deve ser buscado pelos crentes, sim. Agora, o dom genuíno, não é? Quando nós falamos isso, meus irmãos e amigos que nos acompanham aqui no Teologia em Foco, a gente não está dizendo, a gente não está defendendo as aberrações que existem, não é,
por aí. Por exemplo, o neopentecostalismo, uma ala muito forte, viu, do neopentecostalismo, para que o internauta saiba, condena o dom de línguas, não é? Condena o dom de línguas. Eu estou dizendo que é público, não é? A maior igreja neopentecostal do Brasil, né, na pessoa do seu líder, que colocou esse vídeo publicamente, afirma que quem fala em língua está endemoniado, não é isso? Então, quando a gente fala assim, não, neopentecostalismo e pentecostalismo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, de jeito nenhum. Então, uma ala muito forte, viu, do neopentecostalismo condena o dom de línguas. Não é? Então, você observe, historicamente falando, você não vai encontrar grandes expoentes na história da igreja defendendo o uso das línguas. Você tem alguns grupos específicos, né, que entregaram-se, vamos dizer assim, mais acentuadamente para a experiência místico-experiencial com o Espírito Santo, inclusive com a manifestação das línguas, certo? Mas, quando nós vamos para a Bíblia, nós não vemos uma ordem de Paulo para a igreja de Corinto prevendo-se um fim para aquele dom. Eu não encontro isso. Há quem defenda e tem as suas conjecturas. Nós respeitamos, porque não é um assunto central da fé. Então a gente convive tranquilamente, não é? Eu só não gosto quando vem chamar a gente de herege, não é isso? Ou chamar a gente de indulto, porque a gente pensa e temos experiências místico-experienciais distintas, não é? Isso para mim é soberba, é arrogância, e talvez seja aí que o intelectualismo adentre e comece a pecar, não é? Ainda nas variedades de línguas, ou dom de línguas, ou línguas estranhas, que parece que esse é o calcanhar de Aquiles do pentecostalismo, né? Quando a gente lê Atos capítulo 2, a gente vê umas línguas ali que todos compreendem. E quando a gente vai para Coríntios, a gente o Coríntios dá a entender que é uma língua inteligível. Seria a mesma coisa, pastor? Ininteligível, não é? Que não se entende. Que não se entende, ininteligível. Seria a mesma coisa? Seria o mesmo dom? Pessoal, o dom de língua é a mesma coisa no sentido de que você está falando uma outra língua. E aquilo é uma experiência que acontece através de uma ação direta do Espírito Santo. Isso está claro tanto em Atos dos Apóstolos quanto em 1 aos Coríntios, porque quem reparte o dom é o Espírito, não é? Se é dom é porque é um presente, se é um presente é porque é dado por alguém. Se é dado por alguém, a gente tem que saber quem é que está dando. E a Bíblia informa que o doador para ambos os dons, para ambos os casos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi dado aos apóstolos, mas receberia ao descer sobre vós o Espírito Santo, não é? E ser-me-eis testemunhas. O que acontece efetivamente no Pentecostes com a manifestação das línguas, tá certo? Então, nós acreditamos que aquilo ali é uma ação direta do Espírito Santo. A mesma coisa o dom de línguas, só que o dom de línguas não é o dom de línguas, aí eu me referindo a 1 aos Coríntios, né? Não é, Rogério, uma língua ininteligível. É uma língua inteligível, só que não faz parte do escopo das línguas conhecidas na terra. Mas eu não posso dizer que é uma língua ininteligível, porque eu entendo que é uma língua espiritual. Por isso que Paulo pede para o cristão orar para poder interpretar. Inclusive o próprio que fala, né, a língua. Porque se ele fala uma língua estranha, numa experiência experiencial, numa experiência particular com Deus, coloquemos assim, e ele não interpreta, não vai haver autoedificação. Observe, não vai haver autoedificação. Ele pode sentir um êxtase típico, momentâneo, uma alegria, uma efusão de alegria. Ele pode sentir que está conectado com Deus, mas de fato não haverá crescimento nenhum, porque ele não sabe o que disse, ele não sabe o que falou, se não houver interpretação. Ele não sabe o que disse.
que eu temo que é o que aconteça na grande maioria das vezes, porque eu não vejo as pessoas pedindo o dom da interpretação, não é? E tem que se pedir. Então, quando a pessoa ela fala em línguas no sentido de 1 Coríntios 14, a pessoa deve falar principalmente só. É o que Paulo vai ensinar lá. E quando é em público, que haja interpretação. O problema é que a igreja pentecostal abriu o leque, né? E hoje, em alguns segmentos pentecostais, você é tido como espiritual se você falar em línguas em público, não é? Se você for aquela pessoa que mostre logo quando chega numa pregação, se você mostra que você consegue falar em línguas estranhas e começa a fazer, né, aqueles movimentos, etc. E aí a maioria das pessoas tem aquele indivíduo como espiritual, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele que fala em línguas, como diz Paulo, ele não vai falar nada humanamente inteligível, mas consigo fala mistério. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14. É uma língua em que a pessoa fala com Deus, e observe que a lógica textual sugere uma autoedificação. E quando acontece para a igreja, que haja interpretação, não é? Então, não é porque a prática da igreja difere da Bíblia que eu vou condenar aquilo que a Bíblia prescreve. Está errado. Está errado. Tá dizendo? Não é a prática da igreja difere do que a Bíblia diz. A prática da igreja hoje, ou pelo menos da maioria da igreja. Então, nós devemos condenar esse desvio da igreja e não o que a Bíblia prescreve, entendeu? Pastor Arthur, o intelectualismo precisa da experiência do cristão para se tornar melhor, porque a gente percebe uma ala intelectual sem experiência, digamos, sem aquela experiência mística que o pentecostal tem. Por outro lado, a gente percebe claramente que a ala mais pentecostal não tem aqueles expoentes intelectuais. Mas eu penso o seguinte, o intelectual precisa daquela experiência que a gente percebe mais do pentecostalismo? Eu entendo que o pentecostalismo sem o mínimo de estudo, de proficiência, né, na escritura é manco. E o intelectualismo puro e simples, sem qualquer ênfase na experiência pessoal e coletiva, é cego, não é? Tá certo? Então, um sem o outro é defeituoso, não é? Eu penso que é necessário que haja uma revolução geral no sentido de aliar para uma espiritualidade saudável, salutar, o melhor dos dois mundos. E aqui eu entendo que, mais especificamente em relação à sua pergunta, Rogério, que é sobre o intelectualismo, eu entendo que o intelectualismo, o nome já diz, né? O nome já sugere uma blindagem em termos racionais. Eu não quero dizer nem racionais, eu vou falar mais sobre uma questão psicológica. Eu acho que o intelectualismo tem a ver mais com a questão psicológica do que realmente racional. Não é? Porque o intelectualismo cristão tem o seu lado místico, tem o seu lado, vamos dizer assim, não é irracional, porque o irracional é não racional, mas tem o seu lado de um racionalismo místico. Tem o seu lado em que a razão entende uma interação entre o espiritual e o físico. Do contrário, não existe cristianismo, não é? Não existe cristianismo intelectual, não é? Ou intelectualista. Agora, o intelectualismo, ele se blinda mais em relação às experiências como a dos dons. E eu vejo que isso acentuou-se na igreja no período iluminista, não é? Há quem diga que não, mas eu entendo, pelo
que eu conheço, pelo que eu vejo da história do cristianismo. Sabe por que, Rogério, eu digo isso? Porque nós vamos olhar, por exemplo, os medievais. Os medievais, eles eram muito místicos. Podiam não dar essa ênfase às línguas. Mas os medievais, eles tratavam a questão de visões. Inclusive, as pessoas que tinham visões, experiências com anjos, né, com Deus, são os santos do medievalismo. Entendeu? No período medieval. São aquelas pessoas que tiveram experiências místicas. Uma coisa que era muito valorizada, viu? Dentro da experiência cristã medieval. Então você não pode falar que a história do cristianismo abdicou da experiência. Você vê grandes expoentes como Agostinho, Tomás de Aquino, eram dados à contemplação. Eram dados, uma coisa que não se faz hoje, não é? Passar longos períodos de meditação, não aquela meditação da nova era, não é meditação transcendental, né? Mas longos períodos de meditação, longos períodos de reflexão, autorreflexão, períodos com Deus, a partir do que surgiram obras frutíferas, né? Espirituais desses homens. Não posso dizer que esses expoentes da igreja não produziram, a partir desses momentos seus com Deus, né, coisas extraordinárias para a igreja. Agora, a partir do século XVIII, especificamente após o período iluminista, nós temos uma ênfase na razão anti-espiritualista. É como se a razão ela fosse necessariamente antirreligiosa, anti-espiritual. Tudo que tivesse a ver com o racional, não é? Então nós temos um filtro que para mim deturpa, não é, a própria razão a partir do século XVIII, e isso adentra a igreja. E nós temos vários expoentes dentro da igreja, não é, que tem uma experiência de religiosidade, de fé, e estão ligados à igreja até. Por exemplo, você tem o Immanuel Kant, que é um dos maiores filósofos do segundo milênio depois de Cristo. Kant era luterano. Agora, qual a experiência espiritual de Kant? A sua filosofia diz, mais ou menos, como é que ele coloca, né? Porque Kant, ele, em suma, ele pega a ciência e vai tratar a ciência aqui, Deus num plano além, certo? Embora ele queira limitar o que é ciência, na verdade, o que resulta da filosofia kantiana é que a gente não pode dizer nada sobre Deus. Porque se eu sei de tudo, formatando tudo a partir de dois elementos, que é o tempo e o espaço, e Deus está fora do tempo e do espaço, eu não posso dizer coisa alguma sobre Deus, nem posso dizer que aquilo que está na Bíblia é certo ou errado. Vai depender exclusivamente de uma inclinação minha de fé, uma coisa que é contrária ao que o cristianismo diz, inclusive o cristianismo medieval, não é, que vai dizer que através da razão podemos inferir sim a existência de Deus. Então, isso que acontece a partir do século XVIII é um filtro deturpador que entra na igreja, e a gente observa uma grande ala da igreja enveredando por esse ismo, que é do intelectualismo, que significa, né, uma racionalidade anti-espiritualista, de uma maneira geral. De uma maneira geral é isso. Então os camaradas podaram o cristianismo, no meu modo de ver, né? Podaram no sentido de que eles aceitam o cristianismo, tem as questões de fé, tem as questões dogmáticas prescritas na Bíblia, né? Mas em termos experienciais isso aqui não, porque isso não combina com a nova racionalidade humana, a racionalidade humana moderna, não é? E aí você vê todo tipo de malabarismo
intelectual sendo feito para mostrar que a Bíblia admite o cessacionismo do Espírito, todo tipo de malabarismo intelectual, não é? Para mostrar que a Bíblia ela diz que os dons acabaram, aquilo é da época dos apóstolos e não existe mais isso hoje em dia, e etc. Você não vê esse esforço hercúleo, né? De cristãos de vulto da antiguidade, embora haja aqueles desde o início da história da igreja que disseram que os dons acabaram, mas há aqueles que disseram que não, né? Que os dons não acabaram, não necessariamente. Não é porque, se você for pegar, por exemplo, a enciclopédia histórico-teológica da igreja cristã, dos manuais intelectuais de maior vulto no ocidentalismo de hoje, não é? Você vai observar que grande parte daqueles que auxiliaram o trabalho da construção da enciclopédia histórica teológica da igreja cristã, eles defendem que vários grandes expoentes da história da igreja, eles sempre mantiveram uma posição de que eles não entraram muito na questão dos dons, mas tiveram sempre uma posição de cautela em relação a afirmar que os dons deixaram não desistir. Você pode procurar a seção lá de dons espirituais, né? E eles vão até mais, eles vão afirmar, né, que alguns reformadores até do século XVI, né, eles foram abertamente favoráveis, né, às manifestações espirituais. Mas nós temos que entender o tempo, né? Século XVI é começo da modernidade, né? Século XVI é o berço, é de onde vai surgir o século XVIII, eu digo em termos teológicos e filosóficos. E eu repito, no século XVIII acontece um filtro, né, intelectual no ocidente inteiro, europeu. O mundo estava acontecendo na Europa naquele tempo, inclusive o cristianismo, né, que vai influenciar inclusive o percurso da igreja. Então eu não posso simplesmente extrair a igreja e a história da igreja da história da humanidade de uma maneira geral, porque há um intercâmbio, né? E na história da humanidade, né, nós estávamos vendo um período de racionalidade ou racionalismo anti-espiritualista, o que com certeza influenciou na igreja. Isso eu afirmo categoricamente. Olha, com certeza influenciou bastante, né, nesse ismo, especificamente da igreja, nesse intelectualismo cristão. Isso a gente percebe claramente, pastor, nas igrejas historicamente pentecostais. Elas têm mudado a sua maneira de trabalhar essa questão da experiência do cristão, tanto pessoal quanto coletiva. Eu queria perguntar uma coisa ao senhor, pastor. E qual a sua opinião sobre aquelas pessoas que já tiveram experiências com Deus, seja através de visões, dons e etc. E de repente elas negam tudo o que sentiram, presenciaram ou até experimentaram? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, como eu falei na pergunta anterior, na pergunta e resposta anteriores, eu entendo que muito o que acontece é mais um estado psicológico do que realmente racional, né? Então, psicologicamente falando, você tem pessoas que estão em movimentos aderindo àqueles movimentos por questões periféricas e não centrais. Às vezes estão ali por uma questão de amizade, de, né, bons relacionamentos. Eu digo no meio pentecostal e no meio não pentecostal, né? Então, algumas pessoas, de fato, eu creio, elas podem nunca ter tido realmente experiência nenhuma, né? E encontrando uma ala que defenda que não existem mais experiências, ela se identifica com aquela ala, inclusive intelectualmente, né? Ela compreenda a partir daqueles argumentos ditos por essa determinada ala, que afirma que não há mais dons espirituais, por exemplo,
ela se identifique com esses argumentos, e ela então coloque um sentimento que talvez sempre esteve latente, agora de maneira patente. Ela agora admita uma coisa que ela talvez sempre pensou, e no passado tenha manifestado alguma experiência, falsa experiência, né, com o Espírito Santo, ou acerca dos dons de línguas, etc., apenas pela questão do grupo. E aí é por isso que eu falo da questão psicológica, que é um fator muito importante nesta análise. Entendeu? Mas eu acho também que há pessoas que tiveram experiências genuínas e abriram mão dessas experiências porque hoje identificam-se mais com esta outra ala, né? Como nós temos o contrário. Pessoas que antes defendiam o cessacionismo, defendiam que não há mais esse tipo de experiência místico-religiosa, espiritual, particular ou coletiva. Não há mais para os nossos dias. De repente, uma experiência, né, ou uma série de experiências as fez mudar de ideia.